Pai, estamos entendendo. Muito obrigada pelo teu Espírito, Senhor. Muito obrigada. O culto é racional. O Senhor não tira a razão, pelo contrário. A lucidez, Senhor, é cada vez mais cristalina, ao ponto de pessoas que perderam a memória voltarem a ter memória. Os que perderam o controle do corpo, Senhor, voltarem ao controle motor. Porque tudo que o Senhor fez é muito bom. O Senhor não dá o descontrole, ao contrário. O Senhor acaba com o descontrole do inferno. O Senhor dá o domínio próprio. O Senhor dá sabedoria. O Senhor dá capacidade de inteligência espiritual e para tudo nesta vida. Nosso Deus, muito obrigada. E agora, Pai, procurando entender o verdadeiro jejum, como o Senhor mostra, como o Senhor ensina. Senhor, nós já sabemos que o jejum, nosso jejum, ou de uma pessoa, ou de um grupo, não vai enriquecer o Senhor, não vai tornar o Senhor mais poderoso. O Senhor é Deus. Mas um jejum com o teu ensinamento, com a tua sabedoria, com a tua direção, Pai. Já estamos contemplando e temos contemplado que é tremendo. Nosso Deus, muito obrigado e fale conosco. Santo Espírito de Deus, Pai, nós já sabemos que o jejum não é negociação. Jamais poderia ser, Pai, um pagamento em troca de uma bênção, porque o Senhor não é negociante, o Senhor é Deus. O Senhor é abençoador. O Senhor é um Deus zeloso e um Pai amoroso. O Senhor ensina, exorta, corrige e abençoa tremendamente. Pai, fale conosco, Santo Espírito de Deus. Mais uma vez buscamos e pedimos que o Senhor examine o nosso coração para que estejamos no centro da tua vontade. Coração preparado para o Senhor, para guardarmos o que o Senhor nos ensina, o que o Senhor vai nos dar hoje, para vivermos com a tua sabedoria e na palma da tua mão. Jesus, muito obrigada. Amém e graças a Deus. Amém? Bom, irmãos, nós já contemplamos que o jejum, ele não é religioso. Nós já contemplamos o ensinamento de Jesus, que o jejum não é para mostrar às pessoas que nós somos muito espirituais, né? Nada disso. Pelo contrário, é bem secreto, cada um com Deus, num propósito. Então, contemplamos que o jejum não pode ser banalizado. Ele tem de ter propósito. Propósito. Então, nós já temos contemplado toda essa parte. Hoje é a 4ª semana. E o que nós vamos contemplar? O que o Senhor Deus está nos mostrando, vai nos mostrar hoje? Num momento difícil, quando não se vê solução de jeito nenhum, quando não se consegue uma direção para o que fazer ou o que não fazer, em meio a uma grande e violenta tribulação, ou uma tentação tenebrosa, o que fazer? Jejum, mas como? Como com o coração angustiado, no meio de um problemão violento? Um jejum em busca do socorro do céu. Jejum em busca do socorro de Deus. Pode? Não é negócio com Deus? Não. 2 Crônicas, capítulo 20. Segundo livro de Crônicas, das Crônicas dos Reis, no capítulo 20, o título é: Deus concede a Josafá vitória sobre os seus inimigos.
E sucedeu que depois disso, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, e com eles alguns outros dos amonitas, vieram a peleja contra Josafá. Então vieram alguns que deram aviso a Josafá, dizendo: vem contra ti uma grande multidão da além do mar da Síria, e eis que já estão em Hazazon Tamar, que é em Gede. Versículo 3. Então Josafá temeu e pôs-se a buscar o Senhor, e apregoou o jejum em todo Judá. A paradinha aqui. Bom, primeiramente nós devemos observar, irmãos, que Moabe e Amon foram aqueles dois filhos das filhas de Ló que cometeram um violento incesto. Que isso? Relação incestuosa na família de Abraão. Sobrinho. Terrível demais. Terrível demais. Porque Ló saiu da presença do tio e não o procurava para se aconselhar, para ouvir a palavra. Abraão tinha Deus. Abraão servia a Deus. Abraão levantava altares para Deus. Abraão era homem de oração. Ele foi viver a vida dele. Casou, teve filhas, 2 filhas, foi morar em Sodoma. Sodoma representa um mundo pervertido, louco de pecado, de sujeira. Ele não vivia na podridão. Era um pregador que não ganhava uma alma para Jesus. Nem a mulher e as filhas ganhou. Deus mandou destruir Sodoma. Pela oração de Abraão, as orações de Abraão, Deus enviou 2 anjos para tirar o Ló e a família de Sodoma. Já sabemos que a mulher do Ló era apaixonada por Sodoma. Os anjos avisaram, quando passarmos do portão dos muros da cidade, não olhem para trás. Ela olha para trás com saudade de Sodoma. O anjo havia avisado, vai virar uma estátua de sal. Se você olhar para trás, não olhe para trás. O anjo não disse, você vai virar sal, mas disse, não olhe para trás. Era o suficiente. Ela olhou para trás. Ou seja, os costumes de Sodoma entranharam naquela família terrível, na mulher e nas filhas. E eles vão lá para uma montanha que o anjo apontou. Ló ainda reluta. Ló reluta. A história de Ló se assemelha a muita gente que é de Jesus, irmãos, e fica com o coração preso no mundo. E aí essas 2 filhas embebedam o pai, porque pensam, e agora? Ninguém vai casar conosco, nosso pai não vai ter posteridade, a loucura das loucuras, satânica, e vem esses 2 filhos. O da mais velha recebeu o nome de Moabe, o da outra caçula de Amon, e crescem esses meninos, esses garotos, se constroem, e geram povos e povos e povos, e crescem, crescem, crescem. E esse povo, essas 2 multidões, a multidão do Amon ainda se divide entre si mesma, se tornam inimigos entre si, como irmãos que se separam, criam suas famílias e se odeiam, coisa do diabo. E agora eles se tornam inimigos do povo de Israel. Querem tudo que é do povo de Israel, não suportam ver Israel estabelecido, Israel abençoado. A maldita inveja, a raiva, o ódio. E eles então agora, bárbaros, violentos, anunciam que estão chegando, alguém anuncia, e que eles vão invadir o território do povo de Deus e vão acabar com tudo e vão destruir todos. Princípio satânico. Jesus disse isso, roubar, matar e destruir. Josafá não tinha saída. O rei do povo de Israel, um exército que não era um povo guerreiro de viver com armas nas mãos, era um povo de oração, era um povo temente a Deus. Era um exército sim, mas nem de longe podia enfrentar os bárbaros como eles eram e com os armamentos que eles tinham. E então vem a notícia para o rei Josafá, um homem sério, um homem de Deus, um homem temente a Deus. E agora? Então, o primeiro impacto lhe causa uma reação natural, humana. Ele sente medo. Mas ele não alimenta o medo e lembra, nós temos Deus a nosso favor. Nós temos o Deus Todo-Poderoso a nosso favor. Mas entre
a ameaça violenta, entre o cenário de guerra que já estava na mente dele, pelo que poderia vir, entre literalmente o seu ser descompensado com a notícia, perturbado com a notícia, como alcançar o coração de Deus, como crescer numa fé para ficar tranquilo e dizer: Deus está no controle, e descansar. Ele teria que fazer alguma coisa por si mesmo. Ele teria que dar a notícia ao povo, mas ele teria que buscar, que aquele povo buscasse a Deus de todo o coração. E qual foi a forma correta que ele encontrou? Jejum. Então observa no versículo 4, e Judá se ajuntou para pedir socorro ao Senhor, e também de todas as cidades de Judá vieram para buscarem o Senhor. Volta no versículo 3. Então Josafá temeu e pôs-se a buscar o Senhor. Aí o que diz a seguir? Olha, irmãos, eu sei que muita gente não concorda, mas se todo cristão, toda pessoa que leva Jesus a sério, que crê na palavra de Deus, que crê no Deus invisível, tá? Se todo mundo se unisse de verdade, independentemente de denominação, tá? Porque no céu não vai ter os irmãos da denominação A, os irmãos da denominação B lá na zona norte, zona leste, zona sul, na área tal, no setor tal. Também não vai ter a ala dos fumantes e a ala dos não fumantes. No céu não vai ter nada disso. Se todos os cristãos que temem a Deus, que respeitam a Jesus, a palavra de Deus, que têm a fé no Deus da criação, se jejuassem pelo menos uma vez por semana pelo país, pelo Brasil, pelas autoridades, o cenário estaria bem mais pacífico. Com certeza seria de menos atritos. Estaria bem melhor. Observa comigo. O Josafá convoca todo mundo e a primeira coisa que ele anuncia: apregoou um jejum em todo Judá. Lê de novo comigo, versículo 3, é o 3 e o 4. Então Josafá temeu e pôs-se a buscar o Senhor, e apregoou o jejum em todo Judá. E Judá se ajuntou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá vieram. Ali ninguém tinha interesse próprio e todo mundo tinha. Ou seja, era uma luta pela terra, era uma luta pelo povo, era uma luta pelas famílias, e todos queriam a paz no seu território, a bênção de Deus, e que os inimigos não invadissem as suas terras. Jesus explicou, gente, irmãos, que Satanás, ele atua com seus demônios para roubar, matar e destruir. Não é o jejum que vai expulsar o demônio. Na situação em que eles estavam, que eles se encontravam, não tinha como eles terem uma fé assim tremenda, absoluta, para orar com tranquilidade e dizer: tá tudo em paz, Deus está no controle. Não, eles estavam aflitos, eles estavam inquietos. A notícia era tenebrosa, eles estavam como que perdidos, sem saber o que fazer. Então eles começam pelo jejum. Para quê? Porque já entendemos que o jejum quebra a força da carne, do homem natural, do eu. O que eu faço? Vou fazer? E te dá a condição do teu espírito sentir o Espírito de Deus. Então nosso espírito fica mais acessível ao Espírito Santo. Fica como que conectado. Porque quebramos a carne, estamos num propósito, um jejum oferecido a Deus com um propósito: buscar o socorro de Deus para um quadro aterrador, apavorante, que humanamente falando não se pode mudar, não teria reverso. Então eles começam pelo jejum para despertarem o espírito, para uma comunhão profunda com Deus, para ouvirem e receberem direção de Deus, o que fazer ou o que não fazer, como fazer.
Às vezes o raciocínio humano atrapalha o poder de Deus. Às vezes atrapalha. Houve um caso com Eliseu. Eliseu, ele era como reitor de uma faculdade, uma universidade teológica. Ele formava discípulos. Isso já veio de Elias. Um grupo de rapazes disse: mestre, o espaço está pequeno, nós vamos ali na mata cortar madeira e vamos ampliar o espaço. E ele concordou e disse: sim, ide. Só que um dos rapazes, muito sábio, disse: não, ele tem a bênção de Deus, ele tem a bênção. Aí pediu: mestre, vem conosco. Aí o Eliseu foi. Quando eles chegaram lá na tal mata, que vão cortar a madeira, uma árvore, um dos rapazes mete um machado na árvore e o machado, ele cai no rio. Ele se solta do cabo de madeira e cai no rio. E ele fica apavorado porque ele tinha pedido o machado emprestado. Você pode imaginar aquela época, pelo amor de Deus, não existia uma fábrica de ferramentas. Não existia uma loja de ferragem para vender um machado. Não vendia nem prego sequer, que dirá o machado. E então o rapaz fica apavorado. Aí corre até o Eliseu. Que bom que eles levaram o Eliseu. Mestre, Senhor, o machado caiu lá dentro do rio e ele era emprestado. O Elias vai até lá, junto com o moço, e pergunta: onde caiu? Aí o rapaz, descuidado, que além de levar o machado emprestado, ainda deixa o machado, vê o machado cair lá dentro do rio, ele vai e aponta o lugar. O Eliseu fala uma coisa muito interessante. Eu não quero estender muito, porque o nosso estudo é sobre jejum, mas para você ver direção de Deus. Quando alguém está com o seu espírito conectado ao Espírito de Deus. Porque aí o Espírito de Deus trabalha para dar solução. Se Deus vai agir diretamente, Ele o faz. Mas se Ele quer que a pessoa que o busca faça alguma coisa, Ele vai inspirar. Aí o que aconteceu? O Eliseu vira-se para o moço e disse: cadê a madeira? Me dá um pedaço de madeira aí. Aí o moço pega um pedaço de madeira e dá na mão do Eliseu. O Eliseu joga exatamente na direção que o rapaz apontou, que caiu o ferro do machado. Bom, gente, o ferro está lá no fundo. A madeira flutua. Quando o Eliseu joga a madeira, a lei da gravidade mudou completamente. A lei da física obedeceu ao Eliseu. Por quê? A madeira foi lá para o fundo. E o ferro do machado subiu. Como se a madeira fosse lá embaixo, desse um impulso assim, tum, e o ferro, pum, sobe. Aí ele olha e diz: estende a mão e pega. O rapaz pegou, estava na superfície, o ferro do machado flutuando. Pá! Pegou na mão, reconstruiu lá a ferramenta e ficou feliz da vida, porque ia ser um prejuízo e ia ser feia a coisa. Pela fé do Eliseu mudou a lei da gravidade. Pela fé do Eliseu, a lei da física criada por Deus. Tudo no planeta obedece à gravidade. E sabem? Tudo. Tudo. Se não houvesse gravidade, misericórdia, não existia vida, estava todo mundo flutuando. E aí? A fé do Eliseu, que tinha o seu espírito em comunhão com o Espírito de Deus, para saber o que fazer, para usar o poder da fé. Claro que aquela madeira representava, a ideia era a madeira da cruz, que muda qualquer história, que acaba com câncer, metástase, para quem tem fé, que abre porta e transforma um miserável num empresário de sucesso. O diabo, ele rouba, mata e destrói. De vez em quando eu conto, meu pai, de empresário, foi morador de rua, vivia no luxo. E Jesus faz o contrário. Ele pega o sujeito na lama, na podridão, e faz dele uma pessoa bem-sucedida, como fez com o endemoniado de Gadara.
Mas é preciso ter direção de Deus. É preciso que alguém esteja com o seu espírito conectado ao Espírito Santo, cheio do Espírito de Deus. Que a palavra viva esteja no coração. Bom, nós também já vimos que jejum sem oração é passar fome. Então, o Josafá, ele convoca todo mundo para um jejum. Mas será que eles não vão orar? Ele vai orar com todo mundo. Observa comigo, versículo 5. E pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo. Ele buscava uma revelação de Deus. 6. E disse: Ah, Senhor Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus nos céus? Pois tu és dominador sobre todos os reinos das gentes, e na tua mão há força e poder, e não há quem te possa resistir. Olha o Neemias que recebeu o Josafá, perdão, eu ainda vou chegar em Neemias. Olha o Josafá que recebeu a péssima, horrível, horrenda notícia, não é? A péssima, horrenda notícia da ameaça da invasão de 3 povos bárbaros que invadiriam seu território para destruir tudo. Olha só. E a notícia, tem gente que recebe uma notícia e está com certa desmorona, acabou tudo. Acabou nada. E olha a reação desse Josafá, o mesmo Josafá, depois que ele começa a jejuar, e a oração que ele faz. Olha como o jejum fortaleceu o seu espírito e já lhe tirou o medo. Ele agora já está começando a confiar na grandeza de Deus. Ele já está lembrando aquele Deus que abriu o mar vermelho. O mesmo Deus hoje, Ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente. O mesmo Deus que guardou Israel quando passou por territórios de povos violentos. Olha só. Que não deixou que Balaque impedisse a trajetória deles, que os filisteus impedissem a vitória deles. Olha só. Então você vê, antes do jejum, ele estava cheio de medo. Agora com o jejum, e ele está lembrando das grandezas de Deus. Então até aqui, jejum, meditação na palavra, nas grandezas de Deus, no poder de Deus e oração. Agora ele começa a orar. E começa exatamente mostrando a Deus que ele lembra das suas grandezas, da sua glória, que aquilo ali para Deus é coisa simples. Para eles seria um horror, seria o caos, seria o fim. Mas para Deus, o que é difícil para Deus? 4 homens levaram um paralítico até Jesus. 4 homens. Imagina uma padiola, cada um segura numa ponta, está lá o cidadão paralítico, e eles vão, a casa onde Jesus está super lotada, eles fazem um buraco no telhado, e descem aquela maca, descem aquela padiola, aquela coisa, e quando Jesus olha aquele homem, Jesus olha para todos eles, olha para o doente, olha para os 4 que levaram, e vê que eles têm fé para que ele seja curado. Jesus olha para o moço e diz: perdoados estão os teus pecados. Caramba, os fariseus ficaram quicando de raiva. Quem é ele para perdoar pecados? Jesus olhou e disse: o que é mais fácil dizer? O que é mais fácil dizer? Perdoados estão os teus pecados? Ou levanta-te, toma a tua cama e anda? Resumindo, o que sair da minha boca ele receber é o que vai curar. Tem gente que é capaz de engolir uma Bíblia 3 vezes, 5 vezes, 10 vezes, lendo centenas de versículos e não consegue crer. Sabe o que falta, irmãos? Abrir o coração e fazer consagração. Tem que quebrar a força da carne. Recebe um diagnóstico médico, vai para a internet. Ai, meu Deus. Aqui diz que a doença causa... É isso? Ah, aqui está. Aí vai para a internet. Por que essa doença? O que vem depois? Ai, meu Deus, o próximo sintoma. E agora qual é o próximo? Ai, por que não vai para a oração e para a consagração? Por que não pede alguém para batalhar junto? Por que não faz um jejunzinho de 2 horas consciente? Se está tomando remédio, não é possível, vai tomar de 2 em 2 horas, de hora em hora. Por que não faz 2 horinhas de consagração a Deus para dizer: Jesus, o Senhor vai me dar saída porque eu creio na tua palavra.
Eu sei que o Calvário é verdadeiro. Eu estou abalado, Senhor, mas eu sei que o Senhor não mente, eu sei que o que está escrito é a verdade. No tempo de Josafá, no tempo do Antigo Testamento, o Senhor Deus falava com as pessoas através dos seus profetas, aqueles que ele escolhia para levar a palavra dele ao povo. Pastor, agora também é assim. Marca aqui, vai comigo em Hebreus, capítulo 1, versículo 1. Carta aos Hebreus. Carta aos Hebreus, capítulo 1, versículo 1. Na carta aos Hebreus, capítulo 1, versículo 1, o que está escrito? Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho. Então, irmãos, atenção. Povo de Deus. Jesus não dividiu os tempos. O nosso calendário não é o calendário do cristianismo. Estamos no ano 2022 do nascimento de Jesus. Mas a Terra não existe há 2022 anos. Até Jesus chegar, considerava-se o tempo dos pais, porque o povo de Israel veio desde Abraão. Então era assim, ó Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Jesus veio e disse, quando vocês orarem, chamem Deus de Pai. Se vocês forem fazer alguma coisa, façam no meu nome. Resumindo, Pai, em nome de Jesus. Jesus não é o Filho? Então nós vivemos no tempo do Filho. Diga, eu vivo no tempo do Filho. Digo, o Filho é Jesus? Ah, mas quem é Jesus? A palavra. Tem gente deixando de ouvir a palavra, irmãos, para ouvir boca de pessoas. Chega alguém para dizer, olha que vai acontecer isso, que Deus está falando que você vai se arrebentar, que Deus vai fazer isso, que você vai, né, que vai sofrer isso, vai sofrer. E a pessoa, Deus falou, por que não vem na palavra? Por que não vem na palavra? Por que não vem conhecer Jesus? Ué, pastor, mas também tem na palavra. Tem sim. Jesus veio ao mundo, iniciou o seu ministério e disse, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Jesus ensinou e disse, ó, o ladrão, ele rouba, mata e destrói. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Por que a pessoa não olha para a palavra? Quem veio aqui domingo? O que o Espírito Santo colocou lá na Epístola de João, na 3ª? Nós perguntamos, qual é a vontade de Deus para o ser humano, para o seu povo? Então vamos lá. Ele disse, amado, desejo que te vá bem, primeiro em todas as coisas, e que tenhas o quê? Ué, saúde. Peraí, o Espírito Santo que é o autor da Bíblia. Ah, eu acho que aquilo foi só para aquele discípulo. Para, irmãos, é por isso que tem gente que não recebe nada de Deus, irmãos. Que o diabo dá gargalhada. Ele arruma a mesa, o capeta arruma a mesa, faz a cama, se deita e ninguém luta contra ele. Isso aqui é Novo Testamento. Havendo antigamente. Está na Bíblia? Então diga antigamente, faz assim, ó, antigamente, ó, lá atrás. Diga antes de Jesus. Havendo Deus antigamente, muitas vezes e de muitas maneiras. Vamos lá, falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, através de quem? E a nós falou-nos nestes últimos dias? Quem é o Filho? Quem é Jesus? Então diga, o Filho é Jesus. Diga, Jesus é a palavra de Deus. Caramba, por que não começa a ler a Bíblia? Por que não participa de cultos? Não quer congregar, sou desigrejado. Orgulho toma conta. Não posso estar no meio dos irmãos, sou melhor que todo mundo. Vamos parar com isso.
Não concordo, não concordo com isso. Você já viu que não para, tem gente que não para em igreja nenhuma, não tem uma igreja que sirva. É gente boa demais, né? É boa, é santa demais. É boa demais. Não pode estar no meio dos irmãos, imagina. Nestes últimos dias falou-nos Então, desde que Jesus pisou na terra, a palavra de Deus revelada chegou a nós. Então, no Novo Testamento, quem fala? O Filho. Quem é o Filho? Jesus. Por que eu estou te mostrando isso? Porque o Josafá não viveu no tempo do Novo Testamento. Ele viveu no tempo dos profetas, que Deus usava. Jeremias, por exemplo, levantava de madrugada e saía pelas vielas para despertar o povo de Deus, dizer: povo de Deus, o Senhor está falando, Deus está falando. Lembra do que Moisés disse, lembra do que Moisés falou. E hoje? Você pode vir no Antigo Testamento, irmãos. Se não pudéssemos, o Salmo 91, que é o Salmo da proteção total, não teria valor nenhum no Novo Testamento. E ele tem todo o valor. O que mudou? Jesus Cristo fez o sacrifício em nosso lugar. Então diga: Jesus Cristo, como homem, se sacrificou em meu lugar. Jesus derrama o sangue para lavar pecados e entrega a carne como alimento, para dizer: se você receber a minha palavra, a minha carne, você vai ter vida em você mesmo, vai ter vida eterna. Mas não foi assim com Josafá, porque ele viveu no tempo dos profetas. Então Deus vai usar um profeta para falar com Josafá, para que o povo de Deus saiba que Deus tomou a frente da batalha, que ouviu as orações deles e recebeu o jejum que eles fizeram. Vamos lá no versículo 16, começando no 14, vamos no 14 até o 17. Vamos juntos? Segundo Crônicas, capítulo 20, versículo 14. Quem lê comigo? Gente, quem lê comigo, gente? Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaziel, filho de Zacarias, filho de Benaías, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita dos filhos de Asaf. E Jaziel disse: dai ouvidos todo Judá, e vós, vai comigo, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, assim o Senhor vos diz: não temais, nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa. Pronto, olha só, tá vendo? A palavra de Deus na boca desse moço, tá? Jaziel, falou com Josafá, para dizer: ó, estou no controle, eu ouvi as orações de vocês, eu recebi, eu estou vendo que vocês estão se consagrando para terem comunhão, para me ouvirem, para terem ligação com o céu, com o Espírito de Deus. Muito bem. E a primeira coisa que você observa aqui, o que Deus disse? Deus disse: ó, podem acalmar o coração, não se assustem. Isso é lindo, ó, olha só. Eu estou no versículo 15, a segunda parte, ó. Primeira coisa que Deus falou: não temais, ou seja, pode perder o medo. Não precisa ter medo, nem vos assusteis por causa desta grande multidão. Era coisa era séria. O que Deus falou? A peleja? Se não de Deus. Deus está dizendo: pode deixar que eu tomei essa guerra para mim. Aí Deus dá a direção para eles. E aí, olha que coisa tremenda. Deus toma o controle absoluto da situação, porque viu sinceridade neles e viu fé. Eles perderam medo e cresceram na fé, se firmaram na palavra e confiaram no poder de Deus. Então Deus veio para socorrê-los. É o versículo 17. Nesta peleja não tereis de pelejar. Parai, está em pé e vede a salvação do Senhor para convosco, ó Judá e Jerusalém. Não temais nem vos assusteis. Amanhã saíres ao encontro, que o Senhor será convosco. Agora Deus não dá uma direção, vocês têm que dar de cara com eles lá. Mas não tenham medo, deixa que eu vou guiar por vocês. Isso não é lindo? Você conhece o fim da história. Eles se perturbaram tanto com a presença da luz de Deus, que matavam-se uns aos outros. É assim que os demônios se atrapalham, quando o poder de Deus entra em ação. Neemias.
Neemias já é outro caso. Aqui foi jejum por um período e orações, tá? Em busca do socorro do céu. Neemias foi um dos exilados que foi levado para a Babilônia quando houve a invasão de Nabucodonosor. Lembra de Sadraque, Mesaque, Abednego? Lembra de Daniel? A mesma coisa. O Neemias era tão fiel a Deus que Deus deu a ele um certo conforto no reino inimigo. Inspirou confiança no rei para colocar Neemias como seu copeiro. Gente, isso era dificílimo. Por quê? Esses reis de povos que invadiam territórios, eles tinham medo de ser envenenados. Entra um espião aqui no nosso meio, joga um veneno na minha bebida. Você sabe o que eles faziam? O serviçal deles, o copeiro deles, servia-os pessoalmente. Eles eram obrigados, vou te dar um exemplo. Se ele fosse beber suco de uva, como dizia, o vinho, o copeiro tinha que espremer as uvas na frente da cara dele, para cair na taça dele, para ele ter certeza que não tinha veneno ali. Ele ficava de olho. E Neemias conquistou a confiança do rei, porque o Espírito de Deus inspirou. O próprio rei, não Nabucodonosor, mas os reis que seguiram, o próprio rei adquiriu uma confiança tão grande no Neemias, que o colocou como copeiro dele. Um judeu, prisioneiro. Olha que coisa interessante. Neemias recebe visita dos seus familiares e amigos, de alguns amigos, seus compatriotas, seus irmãos judeus. E ele pede notícias da cidade dele, dos pais, do sepulcro dos pais, ou melhor, como é que está a cidade de Jerusalém, aquela cidade tão amada, que foi totalmente destruída? Como é que estão os nossos irmãos que ainda restaram por lá? Aí dão notícias péssimas para ele. Olha, o povo que está lá, que ficou lá, está numa miséria tenebrosa. Os muros estão todos arrebentados, os portões queimados. Ah, gente, rapidinho, Neemias, vai. Pouquinho antes de Salmos, você tem Jó, tem Esther e tem Neemias. Salmos voltando, Jó, Esther e Neemias. Rapidamente. Vai. Neemias. Então, outra situação para o jejum e oração. Então, Neemias, capítulo 1. Eu vou direto aqui. O título diz: Neemias, sabendo do triste estado de Jerusalém, ora a Deus. As palavras de Neemias, filho de Acalias. E sucedeu no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu em Suzã, a fortaleza, que veio Anani, um de meus irmãos, ele e alguns de Judá, e perguntei-lhes pelos judeus que escaparam e que restaram do cativeiro e a cerca de Jerusalém. Ele quer notícia dos parentes, dos amigos, dos irmãos. E disseram-me: os restantes que não foram levados para o cativeiro, lá na província, estão em grande miséria e desprezo. E o muro de Jerusalém fendido, e as suas portas queimadas a fogo. Na paradinha, isso aconteceu algumas vezes, irmãos. Todas as vezes Deus falou com aquele povo: parem de fazer isso, parem de fazer aquilo, parem de adorar imagens, parem com essas coisas de feitiço, parem de rogar praga nos outros, para com isso tudo. Mas muitos não atendiam. Versículo 4. E sucedeu que, ouvindo eu essas palavras, assentei-me, chorei e lamentei por alguns dias. Ponto e vírgula. Ele ficou abalado, não ficou? Sim ou não? Claro, pessoal, a terra dele está toda destruída. Familiares dele foram mortos. Outros estão em total miséria. Ele fica muito angustiado com essas notícias. A cidade gloriosa está toda destruída. E aí, ele senta e chora. Uma angústia terrível. Uma dor na alma. Só tristeza, só amargura. Meu Deus, que coisa terrível. Mas ele acorda. Não, peraí. Eu tenho Deus, nós temos Deus. O Deus o Deus que abriu o mar vermelho. O Deus que fez Israel passar pelo meio dos piores inimigos. Não, peraí. Aí vamos lá. Versículo 4.
E sucedeu que, ouvindo eu essas palavras, assentei-me, chorei e lamentei por alguns dias. E aí, o que ele fala mais? E estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Eita, para aí. Tá vendo, pessoal? Ele precisa se conectar ao Espírito de Deus. Ele precisa acabar 100% com a tristeza, com a amargura. Ele precisa crescer na fé, mas ele precisa sentir que a comunhão dele está perfeita com Deus, que Deus vai dar condição a ele. Por quê? Porque ele quer reconstruir os muros. Agora veja, ele está num reino de um povo que não tem nada a ver com aquele povo dele, ou seja, ele foi exilado, ele foi cativo. Ele só conseguiu aquele lugar de relativo conforto, porque o Espírito de Deus trabalhou na fidelidade dele. Não, vou arrumar um lugarzinho privilegiado para ele aí, porque foi geral, todo mundo foi tirado de lá, os que ficaram. Os mais pobres e miseráveis, os reis inimigos não queriam não, fica essa plebe, como eles diziam, essa raça, deixava lá. Neemias é um copeiro, ele quer reconstruir as muralhas e os portões de Jerusalém. Como se ele é um copeiro? Como? Primeiro, ele pode simplesmente fugir e dizer, deixa eu dar uma fuga e Deus vai fazer alguma coisa. Tem gente que só misericórdia de Deus. Não. Todo mundo sabia, os judeus conheciam de longe pelas características, de longe até pelas vestes. Se ele atravessasse um território de outro rei, ei, olha lá, um judeu foragido. Ele teria que sair pela porta, de cabeça erguida. Ele tem Deus. Ele começa jejuando e orando. E aí, olha que coisa tremenda. Ele ora a Deus, para o Espírito de Deus trabalhar através dele e nele, para que ele consiga ir lá, para examinar tudo e ver como ele pode, o que ele pode fazer. Ele vai servir ao rei, não é o copeiro de confiança do rei? Ele vai servir ao rei. Olha que coisa interessante. O rei olha para ele está servindo ao rei. Está lá espremendo as uvas, está servindo a comida do rei. O rei olha e diz, você está triste, Neemias? Você já viu um rei preocupar com um escravo? Você está triste, Neemias. Por que você está com esse semblante tão triste? Você não está doente? Aí, olha só, ele já tinha orado, então ele está com o coração ligado no Espírito de Deus. Como não estaria triste, rei? O lugar do sepulcro dos meus pais está todo destruído. Aí, olha só, o que você quer? Eu queria ir lá, eu quero ir lá. Tá bom, vai, só me aponta um tempo, quando é que você pode voltar? Mas não fica só nisso. Ele ora a Deus, vira-se para o rei e diz, rei, eu preciso de cartas para os outros reis. Eu preciso ir. Eu vou precisar de alguns materiais, de algumas coisas. Tudo que ele pede, o rei atende. Por que o rei atendeu? Porque ele jejuou, orou e sentiu o que fazer e como deveria fazer. Irmãos, qual é o patrão de uma empresa privada ou o chefe de algum setor que o empregado diga, patrão, meu paizinho está morrendo, está muito mal, minha família é de outro estado, se o senhor cortar meus dias, meu salário desses dias que eu preciso me ausentar, aí a coisa vai ficar séria, porque eu ainda vou gastar mais agora com passagem e com tudo, mas eu quero ver meu paizinho ainda vivo. Qual o patrão que vai dizer, claro, meu filho, vai, vê as passagens, eu pago para você, fica tranquilo, fica o tempo que você precisar, não vou te tirar um centavo, como se você estivesse trabalhando. Pode, pelo Espírito de Deus. O rei beneficiou ele em tudo. O restante você conhece a história de Neemias. Talvez você diga assim, tudo lindo, pastora, que comunhão profunda o jejum consciente espiritual faz, com oração, comunhão com o Espírito de Deus, que coisa tremenda. Deus tomou a frente da batalha de Josafá,
Os inimigos se confundiram entre si mesmos, entre eles, se mataram uns aos outros, não sobrou um. Imagina que coisa tremenda. Neemias começa e constrói, reúne um grupo de amigos e com grande esforço reconstrói as muralhas de Jerusalém. Maravilha, mas isso é o Antigo Testamento. Tá bom. Vai lá em Marcos capítulo 9. Marcos capítulo 9. Versículos 28 e 29. Marcos capítulo 9, versículos 28 e 29. Você conhece o caso do menino epilético? Então lê comigo o versículo 28 e 29. Quem vai? E quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram à parte: por que o não podemos nós expulsar? E disse-lhes, o que disse? Esta casta não pode sair com coisa alguma, a não ser Novo Testamento. Então, quem foi que disse que Jesus aboliu o jejum no Novo Testamento? Não aboliu mesmo. Até demônios, há um grupo, uma espécie, foi o que Jesus disse, ó. Esta casta, esse grupo, essa espécie, não sai não, meu filho. Ou seja, vocês não se consagraram, não tiveram comunhão com o Espírito de Deus, então não tiveram inspiração e a fé suficiente, não tiveram conexão com o Espírito de Deus. Esta casta não pode sair com coisa alguma, a não ser oração e jejum. Curva a sua fronte. Jesus, o Senhor é tremendo. O Senhor é tremendo, glorioso. O Senhor ensina tudo, Pai. Nosso Deus, muito obrigada. Santo Espírito de Deus, o Senhor tem falado conosco numa simplicidade tão linda. E jejum tem de ter propósito. Jejum não pode ser banalizado. Jejum não é para dieta, porque se é para dieta não é consagrado ao Senhor. Pode ser válido sim, e é para a saúde, mas não para a vida espiritual, para ser consagrado. O jejum espiritual é com oração. O Senhor já tem nos mostrado que o jejum tem de ter um propósito firme, nobre. Nossa Deus, muito obrigada. O Senhor já nos mostrou que o jejum não é para aparecer para as pessoas e dizer que somos religiosos. Pelo contrário, ele é muito íntimo, é secreto, é cada um com o Senhor. Nosso Deus, muito obrigada. Pai, o Senhor também tem nos mostrado, Pai. O Senhor tem nos falado. Jejum sem oração é passar fome. Josafá jejuou e orou. Chamou e convocou todo mundo para jejuar. E orou junto com todo aquele povo. Neemias recebeu a triste, tenebrosa, angustiosa notícia que ele causou tanta dor na alma. E ele iniciou então uma fase de jejum e de oração, Senhor, para que o Senhor desse direção, e o Senhor deu em tudo. Ele deu todas as condições para ele vencer, para reconstruir aqueles muros, e ele conseguiu. Tu és o Deus dos impossíveis. Senhor, o Senhor é o Deus dos impossíveis. Sabemos também que o jejum, Senhor, é coerente, não pode sacrificar a carne ao ponto de causar dano à saúde, como tanta gente faz, meu Pai, de tantas horas sem um líquido. Os rins precisam de água. O jejum não é uma compra de bênçãos. O jejum não é um negócio com o Senhor. O jejum é quebrantamento da carne, é quebra da força da carne, para que o espírito, o coração fique mais sensível ao Senhor. O jejum é comunhão com teu Santo Espírito, mas jejum sem oração é passar fome. Nosso Deus, muito obrigada. E por fim o Senhor nos mostrou no Novo Testamento: há demônios que só saem pela força, pelo poder do jejum e da oração. Nosso Deus, Jesus, muito obrigado. Amém e graças a Deus. Amém, povo de Deus. Obrigada, Jesus.